Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao 41º episódio do podcast Spoilers da Vida. E tem muita gente que lida bem com as emoções praticamente a todo momento, mas quando você está naquele momento de grande estresse, de pressão, de crise, essa pessoa perde totalmente o controle e acaba agindo sem pensar, falando o que não deve e até machucando as pessoas. Então, para você não ter que passar por essa situação, hoje eu decidi falar sobre alguns passos que podem te ajudar a manter o seu controle emocional nesses momentos e não se deixar ser levado por esse calor, por esse momento de explosão. Primeiro, antes de começar, eu queria relembrar o que é uma emoção. A maioria das pessoas acha que emoção é tudo aquilo que a gente sente, e isso não é necessariamente verdade. Se você pisar num prego, por exemplo, você vai sentir, mas isso não é uma emoção. Então imagine que emoção é um conjunto de pequenas ações que acontecem de forma inconsciente no nosso organismo. Ela é capaz de mudar em menos de meio segundo toda a sua fisiologia, jogando uma grande quantidade de doses de hormônios no seu organismo. E o mais importante de tudo, é totalmente fora do nosso controle. É impossível parar ou controlar uma emoção. Poxa, Bruno, peraí, você botou que o título é como manter o controle emocional durante a crise. E aí você fala que não é possível controlar a emoção? Você enganou a gente? Exatamente, eu enganei, mas foi por uma boa causa. Talvez se eu tivesse colocado como entender o seu processo emocional e minimizar a influência das suas emoções no seu comportamento, não teria tanta clareza, não teria um apelo tão bom assim para representar o que eu quero dizer aqui. Mas a verdade é essa, nós não conseguimos controlar nossas emoções e nem as ações que acontecem no nosso organismo. O que a gente pode minimizar é a influência delas no nosso comportamento, evitando que a gente reaja daquela forma extrema. A gente consegue trabalhar o nosso nível de consciência e de autocontrole para que a gente possa ser menos influenciado pelos nossos processos emocionais. Isso sim a gente consegue. E é exatamente sobre isso que eu vou falar um pouco aqui. E como diria William Shakespeare, eu não posso escolher como eu me sinto, mas eu posso escolher o que fazer a respeito disso. E se você quiser saber um pouco mais sobre essa questão de emoção, inteligência emocional, escuta o episódio 6, que nele eu falo sobre os pilares da inteligência emocional. Eu vou deixar o link aqui também na descrição desse podcast. Agora que você já tem essa ideia sobre o que é emoção, vamos falar um pouco sobre crise. Para cada um de nós, a crise pode ter um significado e poder sobre as nossas emoções. E aí algumas pessoas são mais influenciadas por fatores familiares, outras pelo trabalho, outras pelo que elas veem acontecendo no mundo afora, e tudo isso está muito relacionado aos nossos valores fundamentais. Aquelas pessoas que têm como valor a família, ela vai entrar em crise se algum familiar tiver uma doença mais grave. Outras que talvez tenham como valor prioritário o respeito, talvez entrem em crise simplesmente porque foram cortadas por alguém durante a direção, no trânsito. Então, o primeiro passo para você começar a lidar com a crise é entender para você o que são efetivamente crises, o que te faz sair do estado normal e entrar em um processo de crise. E não é só entender, anota isso, porque às vezes a gente percebe num determinado momento, mas acaba esquecendo. Então é importante anotar e deixar isso num lugar visível, para que você esteja sempre revisitando isso e entendendo, legal, eu sei que num processo de feedback, vamos lá. Num processo de feedback, eu não gosto de ouvir crítica, eu entro em crise. Ou falando com o cliente, eu entro em crise. Ou quando eu estou dirigindo, se eu vou pegar a estrada, pode ser que eu entre em crise. Então você tendo consciência disso, é muito mais fácil você se preparar. E eu vou falar um pouquinho sobre essa preparação mais pra frente. E sabendo o que pode te tirar do prumo, você vai ter que aprender a mudar o seu foco. Quando essas situações acontecem, se você estoura, por exemplo, quando alguém te corta no trânsito, então é nesse exato momento que ao invés de pensar no que aconteceu, pensar em ir atrás do cara, pensar em revidar, você tem que mudar o seu foco para algo diferente. Pode ser uma coisa simples, pode ser uma música que está tocando no rádio, ou até conversar com as pessoas que estejam com você no carro. Já se o problema é, por exemplo, uma discussão de relacionamento, a famosa DR, você às vezes vai subindo o tom, vai mudando, as suas emoções vão subindo, a raiva vai aparecendo, às vezes o medo vão começar a mudar o seu comportamento e você tem que quebrar isso. E às vezes a quebra pode ser uma coisa simples, como eu falei, é você virar e falar assim, preciso ir ao banheiro. Ninguém vai te interromper e falar assim, agora você não vai ao banheiro porque a gente está fazendo uma DR. Não, a pessoa vai deixar você ir ao banheiro. E essa quebra, esses alguns minutos ou segundos,
ele amorna a emoção e faz com que você volte com um cenário diferente do que você saiu. E na volta, existem algumas coisas que você também pode fazer. Por exemplo, fazer alguma coisa positiva para o outro. Traz uma água para o outro. Ou então fala de uma lembrança boa. Lembrei disso. Que isso vai quebrar aquele pensamento. Isso serve inclusive para reuniões. Você está numa reunião e está vendo que o clima está esquentando, que as pessoas estão ficando mais reativas, você pode falar, gente, peraí que eu vou ali no banheiro, ou, gente, vamos dar uma pausa de 5 minutos para todo mundo ir ao banheiro, beber uma água, e depois quando vocês voltarem, o clima vai estar diferente. O que a gente tem que quebrar é o processo emocional. E não se preocupe se por acaso você não conseguir de primeira, isso é uma prática, com o tempo você vai começar a criar esse hábito de refletir sobre o seu processo emocional e de saber como evitá-lo. Toda ação que é reflexo de uma emoção engatilhada por uma crise pode ser mitigada se você tiver essa questão do autocontrole. E o autocontrole, para dar uma visão metafórica aqui, é como se fosse um copo. Todo dia ele inicia vazio. E quanto mais você exerce, quanto mais você precisa usar o seu autocontrole, mais ele vai enchendo. Até que em um momento ele começa a transbordar. E é nesse exato momento que você reage de maneira errada, que você fala o que não quer, que você faz o que não deve, e depois passa por aquele processo de ressaca emocional, se sentindo mal pelo que aconteceu. E para evitar que isso aconteça, a gente tem que reforçar, trabalhar o que pode reforçar o nosso autocontrole. O ponto é que existem várias maneiras de ter autocontrole evoluído, de melhorar o seu nível de autocontrole e de não se deixar cair nessa armadilha. Um dos jeitos mais simples é você fazer exercícios físicos. Pior é que é isso mesmo. Por mais que pareça ser contra-intuitivo e que não faça muito sentido, diversos estudos comprovam que o exercício ele ajuda a manter o equilíbrio hormonal do nosso organismo, auxiliando na manutenção desse autocontrole. E não precisa ser muito não, sabe? Uma caminhada já é o suficiente. E você começa a produzir endorfinas, que é um dos hormônios que o nosso organismo produz, que traz uma sensação de bem-estar, de conforto, que melhora inclusive o nosso humor. Isso tudo ajuda na regulação do nosso autocontrole. Outra coisa que pode ajudar bastante é realizar atividades que possam trazer a atenção ao momento presente, como por exemplo, mindfulness, meditação ou uma simples respiração consciente. E aqui, cuidado, a gente sempre tem crenças de que tudo isso é muito difícil de fazer, porque a gente acaba criando uma desculpa, de que eu não consigo parar de pensar, eu não tenho tempo porque meditação demora muito, ou isso daí é besteira, enfim, são sempre desculpas para não fazer. E meditar não tem nada a ver com deixar de pensar, o pensamento é uma coisa incontrolável, o que a gente pode fazer é deixar ele ir embora da mesma forma que ele veio. Tem uma metáfora que eu gosto muito, e ajuda a visualizar efetivamente o que é meditar, que é assim. Imagina que você seja uma tartaruga e que o pensamento é uma raposa. Toda vez que o pensamento chega, que a raposa chega, a tartaruga entra no casco até que a raposa vai embora. Ela não tem como impedir que a raposa venha, ou seja, nós não temos como impedir que o pensamento venha. Mas ela consegue simplesmente observar, sem lutar com a raposa, até que ela vai embora. O mesmo é o que a gente tem que fazer com os nossos pensamentos. Eles vão vir, deixa que eles venham. E deixa que eles se vão também, da mesma maneira que vieram. E se você ainda acha que isso é extremamente difícil, tudo bem, não tem problema. Começa por algo mais simples, a respiração consciente, que é o simples fato de você prestar atenção no seu processo de respiração, na sua inspiração, na sua expiração, e o seu pensamento, o seu foco vão estar em apenas uma coisa e no momento presente. Por isso que é importante fazer esse tipo de prática. Um dos pontos que nos levam a essas explosões emocionais durante a crise também é o ego. É querer estar sempre certo, sem ceder, sem dialogar, sem ouvir o outro lado, sem ter empatia e, acima de tudo, não pedir desculpas. A gente achar que pedir desculpa é algo que a gente faz para assumir que está errado. Às vezes, a desculpa é só um conciliador, é algo que te faz fugir da crise, é algo que te faz terminar uma situação que está sendo construída. Poxa, quantas vezes eu já pedi desculpa, às vezes por ter ciúmes, por ter começado uma discussão com motivos bestas, ou simplesmente para sair de uma crise, do tipo, poxa, desculpa, vamos mudar de assunto, essa discussão não está me fazendo bem. E tem uma monja budista, a monja Koen, que é bastante conhecida aí, ela explica que um dos ensinamentos do Buda
é exatamente a conciliação. Independente do lado que tenha razão ou não, o mais importante é a conciliação. E tem uma história que fala, inclusive, de uma disputa que havia pela área de um riacho que pertencia a uma família rica, mas que o povo de um outro vilarejo queria reivindicar por conta da escassez de água. Então os representantes de cada um dos lados se prepararam para a batalha e um monge budista chegou no meio da estrada, no caminho, que era um caminho de encontro entre esses dois povos, né? E o primeiro exército se aproximando dele falou: olha, a gente sabe quem é você, sabe que você é um monge, e aqui vai acontecer uma batalha. E a gente sugere que você saia porque aqui você pode ser ferido. E a resposta do monge foi simples, ele falou: eu não vou sair daqui porque não vai haver nenhuma batalha. Tudo aqui vai ser resolvido com diálogo. E assim, através do diálogo, eles chegaram à conclusão de que havia água suficiente para aquela família e também para a aldeia vizinha, sem necessidade nenhuma de batalha. E o que era o ego, a posse, passou a ser desfeito com o diálogo, com a conciliação. Quantas vezes a gente já teve momentos de ciúme só para perceber que era algo infundado e poderia ser resolvido com uma conversa? Realmente, esse comportamento, às vezes, ele é muito elevado pela nossa necessidade de estar certo. Então, essa necessidade de estar certo é algo que, para evitar uma crise ou para manter o controle emocional em um momento de crise, a gente tem que abdicar dele. A gente não tem que estar certo. A gente tem que viver uma vida plena. Isso, para mim, é o mais importante. Outra coisa que a gente pode fazer é pensar se realmente esse comportamento, e aí pode ser durante essa crise, para todos os exemplos que eu dei anteriores, né? Esse comportamento, essa pessoa, ela realmente representa quem você é? A agressividade, a raiva, o medo ou qualquer outra emoção que te tire do normal, isso realmente te representa? Isso realmente representa o seu comportamento? E se não representa, você vai ter uma consciência sobre isso e você vai aprender a se questionar, principalmente nos momentos de crise. E se você quer se preparar, quer realmente mudar o seu comportamento para um momento de crise, existe uma técnica da PNL que foca na visualização, na repetição, e que faz com que essa repetição mude o seu comportamento quando efetivamente um momento de crise acontecer. Então, por exemplo, se você perde o controle quando está dirigindo, pense nesse cenário e no como você quer se comportar. Não da forma como você age hoje, mas como você gostaria de agir. E você faz essa prática diariamente, pensa dessa forma, positivamente. E quando efetivamente esse cenário acontecer, o seu cérebro ele meio que já vai estar acostumado com esse caminho. Ele já vai seguir o caminho do comportamento positivo. Isso também serve para discussão de relacionamento, reunião com o cliente, praticamente qualquer coisa. É uma técnica de repetição e de visualização. Essa técnica ela só não é efetiva quando você não pode prever o seu comportamento por se tratar de algo instintivo, como, por exemplo, uma queda de parapente, uma tentativa de assalto, o ataque de um cão, tudo que vai fazer você ir para o seu estado primitivo, o estado de sobrevivência, onde você vai tentar atacar, fugir ou você vai congelar. Então, quando está nesse cenário, essa técnica realmente não funciona. Mas para todos os outros cenários, ela é muito eficaz e ajuda a gente a se preparar para um momento, mesmo que esse momento não tenha acontecido. Eu vou fazer uma entrevista de emprego. Você pode se preparar e visualizar essa entrevista e preparar as respostas que você quer dar, como você quer se comportar, porque na hora efetiva que a reunião, que a entrevista estiver acontecendo, você já vai estar preparado. O seu cérebro ele não vai trazer emoções ruins, ele não vai trazer medo, porque você já está efetivamente preparado para aquele momento. Agora, existem momentos onde a crise ultrapassa a nossa capacidade de visualizar. Por exemplo, esse momento de pandemia mundial é algo que a gente não previa, é algo que a gente não pode pensar sobre o que vai acontecer porque é totalmente imprevisível. E muitas pessoas estão começando a se desmotivar, a se deixar de serem felizes, né? Deixar de serem felizes com as coisas que antes faziam elas felizes, de não ter mais vontade de fazer o que elas precisam de fazer. É como se a energia tivesse cada dia menor. E para explicar isso, ou melhor, para dar o meu ponto de vista em relação a isso, eu vou fazer uma analogia que inclusive nem é minha, tá? Eu ouvi isso no início da pandemia, também num podcast do Pedro Calabres, que é um psiquiatra, neurocientista, e que ele contou e eu falei, cara, isso realmente
faz sentido, explica bem e fala, contextualiza, né, o momento que a gente está vivendo. Imagine que você está com a sua família atravessando um deserto onde você tem areia para um lado, areia para o outro, e o seu GPS não está funcionando e o seu medidor de quilometragem também não está funcionando. Mas você sabe a direção mais ou menos que você quer seguir. E de repente o carro para de funcionar. E você tenta descobrir e depois de um tempo você vê que o medidor de combustível também não estava funcionando. Ou seja, o carro parou porque ele ficou sem combustível. Você olha para frente e não sabe a distância que você tem de um posto, de uma cidade. Você olha para trás, você não sabe a distância de onde você veio. Você não consegue ver ninguém se aproximando, não consegue saber se vai ter alguém perto ou distante. E você não sabe se alguém vai aparecer para te ajudar. E o que nesse momento é o mais certo? É ficar parado ali, esperando que alguém apareça, e eventualmente alguém pode nunca aparecer? A resposta é: o mais certo, nesse momento, é se movimentar, de maneira que não chegue à exaustão, e em busca de um lugar que você possa consertar o carro, que você possa buscar ajuda, que você possa achar combustível. Ficar parado não vai resolver o problema. E o ponto é esse: nesse momento de crise, muitas pessoas estão ficando paradas. Elas estão congelando frente aos problemas que acontecem. Elas não estão sabendo lidar. E o ponto é: quanto mais parado você fica, mais distante de qualquer solução você está. Mesmo que seja uma solução sua. Então o importante para a gente é manter a nossa mente atuando nesse momento. Manter a nossa mente ocupada. É não sucumbir simplesmente a gente se largar no sofá ou deixar esse tempo passar como ele nunca tivesse existido, né? A gente tem que atravessar esse deserto. De uma maneira ou de outra, mesmo que a gente não veja onde a gente vai chegar, a gente tem que atravessar esse deserto. E esse é um recado importante. Então, recapitulando, o que pode te ajudar no momento de crise é consciência do que te causa crise, a mudança do foco, né, para que você não fique focado no problema, para que você saiba sair dele, para que você não reaja simplesmente ao fato que aconteceu, é trabalhar o seu autocontrole através de exercícios físicos, atenção plena, ficar no presente, né, mindfulness, meditação, todas essas atividades que podem te ajudar. É controlar o seu ego e trabalhar na conciliação, no diálogo, em aproximar as pessoas sem julgamento, né, através da conversa. É se conscientizar se esse comportamento realmente te representa, se você é assim ou se você está sendo assim no momento de exceção. É visualizar e repetir o pensamento positivo de como você quer ser. Numa situação assim, eu quero me comportar assim, eu quero ser essa pessoa. E por fim, não ficar parado. Ficar parado não vai te tirar de nenhuma situação de crise. E lembre-se, mensagem final, o sofrimento ele é opcional. Basta você tomar a decisão de mudar. Então eu espero que esse podcast tenha ajudado vocês, que possa ajudar em algum momento de crise, ou mesmo que não seja no momento de crise, todos esses pontos que eu falei aqui, eles podem ajudar a gente bastante no dia a dia, na parte de autocontrole e de relacionamentos. Então eu espero que tenha sido bom para vocês. Se vocês gostaram, não esqueçam de compartilhar, de deixar o seu review, porque assim os agregadores sabem que esse conteúdo é relevante. E a gente se vê semana que vem. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.